para fechar esse grandioso evento, nós temos agora a doutora Débora Brasil, que encontra-se aqui também, né? Já aguardando, tão querida, tão paciente, né? Porque as mulheres, além de tudo, ainda a gente gosta de falar, né, doutora Débora? A gente se passa um pouquinho. Então, a doutora Débora Brasil, linda, do meu sul, aqui junto comigo, vai falar sobre também, aqui no caso, planejamento previdenciário, né, para as mulheres. É isso, né, doutora Débora? E nós vamos aqui ter, assim, no dia de hoje, uma advogada, especialista em direito do trabalho, especialista em direito público, pós-graduada em direito acidentário e direito previdenciário, sócia fundadora do escritório Brasil e Trauman Advogados, Trautmann. Depois a doutora me corrige aqui sobre nomes difíceis aqui, advogados, e membro, obviamente, da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da Associação Brasileira de Advogados. Então, vocês veem, agora nós temos, né, a nossa última palestrante com a responsabilidade de fechar com chave de ouro o nosso evento tão grandioso, magnífico, para homenagear as mulheres, né, nesse dia tão importante e que representa tanto para todas as mulheres do Brasil. Com a palavra, doutora Débora. Obrigada. Quero saudar primeiramente o nosso mestre, Dr. Esdras Dantas, e agradecer por mais uma vez estar participando desse evento grandioso, né? Pelo imenso carinho da nossa presidente, doutora Michele, pelo esforço e pela condução maravilhosa dessa condução e as demais colegas que se empenharam para que esse evento fosse um sucesso. Quero parabenizar também todas as palestrantes formidáveis que me antecederam, cada uma corroborando mais com a fala da outra. Foi um evento de grande valia, de grande aprendizado. Todas os participantes que estão nos prestigiando, né? E hoje, então, é um grande prazer que eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário para as mulheres, para nós finalizar, então, com chave de ouro o nosso evento. Ontem, eu e a doutora Eleusa fizemos uma live, que infelizmente, por problemas técnicos, não consegui gravá-la, né? E a gente abordou alguns pontos importantes sobre a diferença que, às vezes, acabam prejudicando as mulheres na hora da concessão de benefícios previdenciários. E como as doutoras que me antecederam falaram, muito brilhante a fala da doutora Amanda, que as mulheres realmente sofrem uma certa discriminação, seja, né, com o benefício de auxílio por incapacidade temporária, oriundo de Maria da Penha, né? Então, a gente vem buscando, com o passar dos anos, buscando ter a nossa independência, buscando igualdade em alguns sentidos com o mercado de trabalho para os homens, que hoje, ao analisar um CNIS, né, o Cadastro de Informações Sociais, a gente nota pequenas diferenças, mas a gente nota para começar um planejamento previdenciário de uma mulher, principalmente. Por quê? Porque na hora de abrir mão daqui um pouco do trabalho, né, pode estar num cargo equivalente ao do esposo, por exemplo, ganhando o equivalente praticamente igual, quem que se afasta para cuidar de um filho, para cuidar de um parente, familiares, enfim, é a mulher. Então, várias clientes que me procuram para fazer esse planejamento, a gente vê muita lacuna no CNIS, lapso temporal sem a contribuição. E, infelizmente, não há instrução, né? Não tem essa consciência do povo buscar um advogado para analisar antes de requerer o seu benefício. Isso é muito importante. Então, muitas mulheres, até alguns anos atrás, pela ignorância, acabavam ficando de lado. E hoje elas estão quase no mesmo patamar, né, buscando os seus direitos.
muitas vezes as mulheres se emocionam quando conseguem o primeiro benefício previdenciário, seja de um auxílio, seja de uma aposentadoria. Então, isso é muito gratificante, você vê que o teu trabalho deu certo, né? Então, além de poder homenagear as mulheres que fazem parte da minha vida, né? Eu quero colocar para vocês que, diante dessas mudanças que a gente vem tendo constantemente, né? Mas tivemos uma grande reforma em 2019, então muitas mulheres foram prejudicadas, homens também, mas enfim, por por alguns requisitos de alguns benefícios terem a sua modificação. Ontem nós estava comentando que a mulher começou a fazer parte do mercado de trabalho depois das guerras, né? Então perdeu o chefe da família e teve que começar a sustentar a família, não tendo nenhum amparo, nenhum respaldo financeiro, né, por parte da Previdência, do governo, enfim. Então, a partir disso, elas foram buscar o sustento da família. Então, por isso que a gente vem evoluindo, buscando o direito, né? Ao analisar, às vezes, a documentação das mulheres, a gente vê, muitas vezes, também, que elas não possuem. Muitas trabalhadoras rurais, eu tive caso recente, que ela se separou e o ex-marido não quis auxiliá-la a pedir um benefício de aposentadoria rural. Não quis entregar os blocos e demais documentação. Então, isso dificulta um pouco, né? A sorte dela é que está tudo ok e em alguns meses ela vai fazer o encaminhamento por idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o planejamento previdenciário é uma organização dessa documentação da trabalhadora, para que ela possa vir a projetar da melhor maneira a sua aposentadoria. Porque no momento que ela implementa todos os requisitos, né, então ela pode daqui um pouco ter opções de aposentadoria e escolher qual que vai ser o melhor benefício. Com a renda, daqui um pouco 6 meses, mais ou menos, enfim, ela vai poder ter uma renda muito superior, né? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer, né? Então, é necessário a gente olhar cada caso e termos ciência também na hora de repassar essas informações para nossas clientes, porque a gente está lidando com a expectativa dela se aposentar, né? Depois de trabalhar uma vida inteira. Então, o planejamento previdenciário começa por uma entrevista, que deve ser bem completa, coletando todas as informações da vida previdenciária, né, contributiva, daquela segurada. Pois através dessas informações que a gente vai saber e ter acesso ao histórico previdenciário e poder solicitar, então, e analisar os documentos de acordo com as funções que ela exercia, né? Então, e junto ao CNIS, a gente vai verificar se estão corretas as informações, se a gente vai ter que fazer daqui um pouco uma retificação, se constam todos os contratos de trabalho, que às vezes a gente tem, hoje em dia a gente vê muito CNIS duplicado, ou até mais de 2 CNIS, então a gente vai ter que iniciar ajeitando, né, deixando redondinho o CNIS, para que quando ela for chegar o tempo e preencher todos os requisitos, possa ser encaminhado, então, né? Então, a gente relembra, eu sou formada há 13 anos, então, no início da minha advocacia, a gente já teve cliente, eu já tive cliente que não tinha CPF, que o mesmo CPF cadastrado era o do esposo. Então, com isso, a mulher vem ganhando espaço, né, e até conquistando o direito à sua aposentadoria. Então, é importante, sim, o planejamento,
ser feito por um advogado de sua confiança, ser especialista em direito previdenciário para poder fazer analisar essa documentação com bastante atenção, né? E para ver se quando implementa todos os requisitos, né? Analisando sua idade, o tempo de trabalho, se tem ou não atividade rural e especial, como está o recolhimento dessas contribuições, né? Se constam data de início e saída do vínculo de trabalho. Então, fazem muita diferença esses detalhes no cadastro de informações sociais. E, às vezes, né, as pessoas têm o pensamento errado que podem encaminhar sozinho no INSS, que, se não der certo, depois buscam um advogado. Só que, às vezes, é um ajuste na documentação que pode ser deferido o seu benefício, né? E, às vezes, infelizmente, a gente não consegue reverter. Então, a gente que advoga na área previdenciária, a gente verifica que toda semana tem portaria, tem legislação, constante mudança, né? Então, a gente tem que ter a clareza na hora da análise dessa documentação. Cada cliente, cada caso, como eu digo, é um caso. Então, cada cliente vai ter a sua avaliação individual, né? Então, até porque nem todos vão requerer o mesmo benefício. Então, a gente vai dar as opções para aquela cliente escolher o que entender melhor naquele momento. Tem clientes que querem se aposentar logo. A primeira aposentadoria, a primeira data é o suficiente. Agora, não se dão por conta de que, se esperar 1 ano, 2, o benefício daqui um pouco dobra, né, de valor. Mas cada caso é um caso. Então, depois que a gente faz a entrevista, né, bem feita dessa cliente, pega toda a documentação, então a gente vai ter todas as informações e vai conseguir avaliar melhor o histórico daquela cliente, planejando uma boa aposentadoria, né, de acordo com os objetivos do cliente. A data, o tipo do benefício, vocês vão dar, né, a gente dá as opções para o cliente e ele que vai escolher a qual será melhor no seu caso, né? Então, é importante destacar também que muitos acham que é um gasto. Por que eu vou ter esse gasto com o advogado agora? Não é um gasto, a gente tem que, na nossa abordagem, enfim, né, esclarecer que não é um gasto, é um investimento, para que você tenha certeza que, além do tempo que esse profissional vai dispensar para fazer toda essa análise da tua documentação, você vai poder organizar a renda da tua aposentadoria, né? Vai poder se organizar daqui um pouco para complementar uma contribuição, para aumentar o valor da contribuição, enfim, todos esses ajustes a gente fornece dentro do planejamento, né? Então, muitas mulheres que nos procuram no escritório, alguns casos com a análise, elas se dão por conta que foi melhor, que assim ela vai ver também lá na frente quanto que ela vai ter de retorno do investimento que ela está fazendo, né? Em quanto tempo ela vai ter esse retorno. Isso é bem bacana. Então, isso vai fazer com que a cliente saiba qual aposentadoria vai ser mais vantajosa. Então, por isso é importante nós, profissionais da área previdenciária, né, que esses clientes busquem alguém com essa especialidade. Então, além de todas essas questões da documentação, enfim, a gente é capaz de esclarecer para os nossos clientes qual vai ser a vantagem, qual vai ser a mais vantajosa, a mais rentável, né? Então, tem clientes que se encaixam na regra de transição, então
A gente tem que saber definir, mostrar para o cliente qual que é a que se encaixa melhor no seu caso, né? Então, a gente analisa toda a documentação, faz as correções quando necessário, né? E deixa eu ver se eu não me passei em algum ponto. Como foi mencionado anteriormente, a gente tem que estar atento também à incidência de fraude dos nossos clientes. Infelizmente, às vezes eles acham que a gente não vai ver uma carteira rasurada, enfim, algum documento, e a gente tem que estar atento por conta da OAB, por conta de processo administrativo, da nossa responsabilidade, né? Então, eu indico fazer o planejamento previdenciário em alguns casos, que eu vou citar alguns. Então, para todos que querem requerer algum tipo de benefício previdenciário, por exemplo, um salário maternidade, quando a mulher se programa para começar a tentar a gravidez, então ela pode fazer as suas contribuições, né, em alguns casos, de acordo com a renda que deseja, né? Às vezes dá tempo de fazer essa programação, né? Implementando todos os requisitos, óbvio, porque tem seguradas que nos procuram depois que já estão grávidas, então tem que ter esse cuidado da qualidade segurada, carência, todos esses requisitos devem ser analisados também. Então, para quem vai fazer o pedido de aposentadoria, tem que ver todos os requisitos, tempo de contribuição. Agora a gente precisa fazer alguns requisitos cumulativos, né? Então a gente pode sim, através do planejamento, programar a renda, saber quanto a gente seria bom contribuição, né? O valor da contribuição. Então, para aquelas pessoas, para aqueles segurados que têm contribuição em atraso, se vale a pena ou não fazer esses recolhimentos, né? Porque muitas vezes o segurado acha que vai valer a pena, que vai preencher os requisitos e, na verdade, a gente verifica o caso a caso e não é bem assim, né? Para aqueles servidores públicos também é possível fazer o planejamento no seu regime próprio. Para aqueles que contribuem em mais de um regime previdenciário, também é importante. Aqueles que têm contribuição no exterior também pode fazer esse planejamento, né? Para quem é empresário ou futura empresária, para aquelas que nunca assinaram a sua carteira e não têm contribuição para o INSS, então essa é uma forma de ver qual é a melhor maneira mais favorável para começar a contribuir, para que no futuro possa ter uma boa aposentadoria. Para aquelas trabalhadoras que trabalham com insalubridade ou periculosidade, aquelas que ingressaram com ação trabalhista, é importante o reconhecimento de vínculo, muitas vezes não é averbado no INSS, então temos que avaliar também essas situações, termos muito cuidado, né? Então, atividade rural, organizar essa documentação, fazer a averbação desse tempo, não é porque não está no tempo de requerer a aposentadoria que a gente não possa deixar tudo alinhado e organizado, né? Então, a gente sabe que essas legislações, toda a legislação previdenciária, ela tem muita mudança, toda semana a gente vê alguma coisa nova, quase que diariamente, né? Precisamos estar sempre buscando uma atualização, lendo a lei. Eu digo que depois da pandemia, depois da reforma da Previdência, eu não passo um dia sem estudar, dar uma lida, enfim, me atualizar, porque é muita evolução legislativa. Então, para finalizar, deixo registrado
o quanto é importante fazer o planejamento previdenciário com um profissional que atue na área de direito previdenciário, que seja da sua confiança, para poder planejar a forma mais adequada de ter a sua proteção e ter como consequência o melhor benefício. Para finalizar, eu quero ler um poema de Dia das Mulheres, para homenagear todas as mulheres que passaram nesse evento, que vão passar, né, que estão nos assistindo depois. A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela usa, na figura que ela carrega ou na maneira como ela penteia seus cabelos. A beleza de uma mulher é vista em seus olhos, porque aquela é a entrada ao seu coração, o lugar onde o amor reside. A verdadeira beleza de uma mulher se reflete em sua alma, e o cuidado que ela amorosamente dá, a paixão que ela mostra. A beleza de uma mulher só cresce com o passar dos anos. Gratidão. Muito obrigada, doutora Débora, muito obrigada pela fala, tanto técnica necessária, né? Porque realmente eles acabam talvez nos procurando e a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas, porque justamente eles já fizeram algumas coisas erradinhas, assim, né, doutora Débora? A gente dá aquelas ajeitadinhas, mas infelizmente com a nova legislação tem coisa que nem mágico, né, doutora Débora? Que dirá a gente mero mortal, né? Nem as autoridades superiores lá de outro plano vão conseguir dar a volta. Então, nós precisamos que os nossos clientes também nos ajudem a ajudá-los, né? Já procurar, num primeiro momento, advogados capacitados para, então, fazer a manutenção e também, né, para a concessão das suas aposentadorias. Então, muito obrigada, doutora Débora, uma fala sempre serena, sempre técnica, pontual. Uma jurista, né, que também participa de várias entidades, todas as mulheres que passaram aqui no dia de hoje são mulheres especiais, são mulheres diferenciadas, que participam de várias instituições, são convidadas por várias instituições, justamente pelo seu papel na sociedade. Porque enquanto advogados, de forma geral, nós já somos protagonistas, porque o nosso dom é a oratória, né? Por assim dizer, os advogados, eles já possuem o dom da fala, né? Só que enquanto mulheres, enquanto o direito previdenciário, nós ainda exercemos esse papel, tanto quanto protagonistas, inspiradoras e inspirações, né? Para todas as outras mulheres. E, além de tudo isso, ainda um olhar diferenciado para a justiça social, que é isso que todas as palestrantes aqui demonstraram no dia de hoje. Eu não sei se as nossas palestrantes estão presentes, se tiverem, pode entrar, pode ficar à vontade, eu já tinha feito convite, né? Mas eu gostaria, então, para fechar esse primeiro simpósio do Dia Internacional da Mulher, da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da ABA, ressaltar aqui, né, a presença durante esta manhã da doutora Gracileide Bacelar, da doutora Márcia Franco, que foi a nossa primeira palestrante, da doutora Maristela Brito Furtado, da doutora Eleusa Azevedo, da doutora Aracélia Vieira, da doutora Andréia Prado, da doutora Maitê Feliciano, da doutora Celise Ribeiro, da doutora Amanda Borges, da doutora Marta Stolze Lírio e da doutora Débora Brasil, que nos abrilhantou e finalizou aqui, né? Botou a cereja do bolo, né, doutora Débora? A doutora Débora é a cereja do bolo, com esse batom vermelho, né? Tem várias mulheres aqui que entraram com esses batons vermelhos poderosos, todas mulheres poderosas e empoderadas. Meninas que estão aqui conosco, vou dar a palavra para vocês, se quiserem passar uma mensagem final para nossas mulheres, que vai também ficar gravado no YouTube da Aba Nacional. Doutora, vamos para a sequência aqui da fala, então. Doutora Celise, fique à vontade. Gostaria de agradecer novamente o convite, desejar um feliz Dia das Mulheres a todas que estão nos assistindo, agradecer em especial a você, Michele, pelo carinho de sempre. Tenham todas um alegre dia.
Doutora Marta também quer dar uma palavrinha, cumprimentar aqui as nossas participantes. Agradecer mais uma vez a iniciativa da realização de um evento que é comemorativo, né? Então, como evento comemorativo, ele tem uma função mais afetiva por uma data tão especial, em razão do nosso papel na sociedade. E dizer que eu gostaria de falar sobre esse mesmo tema, né? Talvez próximo ano, mas com estatísticas zeradas. Essa seria a minha esperança, de podermos falar exatamente desses temas que tratamos hoje, como se fosse um passado, tá? Então, como a gente sabe que é difícil, que isso na verdade não seria nem expectativa, seria um grande sonho a se realizar, né? Que pelo menos no próximo ano esse evento seja realizado com estatísticas mais reduzidas e com a conscientização da necessidade da mulher ser mais respeitada dentro da sociedade. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Doutora Débora, gostaria de fazer mais alguma consideração? Sim, pegando o gancho da fala da doutora Marta, hoje eu estava olhando o Instagram da doutora Berenice Dias e, infelizmente, nós temos a estatística que 45% das mulheres não registram ocorrência contra o companheiro, enfim, marido, namorado. Então, a minha fala é bem nesse sentido também, doutora Marta, porque é muito triste a gente fazer esse acolhimento quando as mulheres são vítimas de violência, né? Então, também gostaria que reduzisse, né? Não zerasse, porque a gente sabe que fica bem distante da nossa realidade, mas que esses índices possam ser reduzidos. Então, quero desejar a todas um ótimo dia, parabéns pelo nosso evento de grande sucesso, me coloco à disposição para o próximo também, tá? Um grande abraço a todas as mulheres. Nós que agradecemos essas grandiosas palestrantes que escolheram pontualmente, tiveram todo o cuidado para direcionar as suas falas, particularmente para as mulheres, em homenagem nesse dia tão importante e tão representativo. Então, eu vou falar uma frase aqui para vocês, não é minha, né? É uma frase de outra pessoa, Gustavo Santos. Mulher, um ser guerreiro que pensa com o coração. Exemplo de força, coragem, conquistas e fé. Mulher que sonha, que luta pelos seus ideais. Para você que é tão especial, feliz Dia Internacional da Mulher. Então, meu grandioso abraço, beijo e o pessoal lá do Nordeste, né, doutora Marta? Um chamego para todas as mulheres que estiveram conosco aqui no dia de hoje e gratidão. Sempre, sempre, sempre grata, porque sem essas mulheres guerreiras, essas mulheres com conhecimento maravilhoso na área do direito previdenciário, nenhum desses eventos que nós estamos fazendo seria possível. Então, realmente, a todas vocês, muita gratidão. Fiquem com Deus.